Queremos saudar, então, a cada um e cada uma, de perto e de longe, né, que está chegando conosco em mais esse momento, né, que se soma a tantos outros momentos desse processo de troca, né, de vivência, troca de informação, de vivências, de experiências, de corações que pulsam por esses biomas, né? E hoje, de modo particular, vamos trazer, então, aí o bioma da Mata Atlântica para dialogar conosco a partir de suas vivências. E vamos, então, André, assistir, então, para dar início ou continuidade dessa introdução do nosso espaço de hoje, né, recebendo cada um e cada uma, esse vídeo que nos traz o Parque Natural Municipal Mata Atlântica, localizado na comunidade da Vila Grupo e no município de Atalanta, Santa Catarina. O primeiro parque municipal do município, tem mais de 20 anos, né? E tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do turismo ecológico e da preservação da Mata Atlântica. Vamos acompanhar aí. Que maravilha! Saudamos aí este vídeo e para quem só nos escuta, queremos dizer que esse vídeo trouxe para nós imagens, então, desta floresta de Mata Atlântica, desse parque, com muitas flores, flores de diversas cores, pássaros, cachoeiras, um espaço muito aconchegante, muito bonito, e que tem aí essa iniciativa de conservação e de preservação pela comunidade,
e como parte desse trabalho dessa companheirada, então, aí que atuam, né, nessa região, como núcleo do Fórum Mudanças Climáticas, nessa região de Mata Atlântica. Eu me chamo, então, Iremar Ferreira, eu estou usando óculos, meu cabelo está amarrado em forma de rabo de cavalo, uso 2 colares indígenas, tenho também usando a camiseta laranja, que é da campanha em defesa dos direitos indígenas, eu tenho a pigmentação negra, mas declarado indígena. Então, para quem nos escuta, é uma maneira da gente também nos dar a conhecer, né? Para quem não tem a oportunidade de nos ver pela telinha, né? E é nesse sentido, queremos acolher, então, mais uma vez, cada um e cada uma, e de modo particular, né, aí nossos dois, nossa assessora e nosso assessor para o dia de hoje. Então, nós teremos 2 contribuições valiosas para a gente conhecer bem este grande território, esse bioma chamado Mata Atlântica, e a primeira, então, que vai falar para nós, a primeira colaboradora, a nossa assessora, a Miriam Porchal, né? E depois ela pode corrigir a minha pronúncia, e em seguida o Pedro Aranha. Então, esse encontro está sendo gravado, quem não puder, né, quem não pôde acompanhar, ou quem puder ficar só uma parte, poderá depois ter acesso a todo ele, tá? Então, isso é importante para que todos saibam. E também, após as exposições, a Miriam terá, num primeiro momento, 40, e depois o Pedro 20, e abriremos para, então, as contribuições, complementos e perguntas, ok? E também, nesse intervalo, e queremos, aí, se o Torocai conseguir resolver a sintonia, e ele entra para trazer os pássaros dentro desse ambiente da Mata Atlântica, conectando com a Amazônia, porque está tudo interligado, né? Então, parece que ele já conseguiu, desculpa, Edemar, ele já conseguiu, ele já estava dando sim. Torocai? Então, já conseguiu? Então, veja, então vamos lá. Isso, estamos te ouvindo bem. Então, traz para nós... Estamos te ouvindo bem. Traz para nós a força dos pássaros, então, para que a gente possa dar continuidade daí. Por favor. Kinamatuki, Guacati Ramachim, aos Tenepacheis Arabagadis, a proteção da mãe floresta, dos pássaros que ecoam um barulho, a canção, os sons das matas. Infelizmente não sai, meu filho, o seu som. A hora que você falou saiu, mas o som do pássaro não está saindo, ele não está pegando. Infelizmente. Tá? Infelizmente não está pegando então, o áudio. Tá bom, valeu, mas muito... Os pássaros, eu quero trazer uma canção que arremete aos os seres sagrados, que são os animais, são os rios, são a floresta, né? São tudo aqueles que nos geram, né, esperança. Kainana kainari, kainana kainari, cara capitu tum tum tum, cara capitu tum tum tum, mura mura, mura mura, Joaquim é cutia, Tucumã é o Sá, Jauari, Tucumã piquiá, Jauari, Tucumã piquiá, né, Meguere? Jauari, piquiá e Tucumã. Os passarinhos gostam de comer e alimentar, né, as futuras gerações que estão para nos guiar. Anemipa. Nemeguere, meu filho. Nemeguere, Antorocai. É a força dos pássaros que vem nesse canto, né? Então, queremos convidar ela, a nossa companheira de caminhada, a Miriam, nascida lá nas bandas de Agrolândia, né? No Alto Vale do Itajaí, né? Ela vem chegando dessa região para trazer para nós essa mensagem,
ela que também aprendeu a amar a natureza ainda na sua infância, né, acompanhado de seus pais nas pescarias ou com sua mãe nas atividades no jardim, e que assim foi crescendo e colocando no seu objetivo de vida, né, fazer parte dessa caminhada para se dedicar aí em defesa da vida, né? Aí a Miriam chega e pode se apresentar um pouquinho mais para nós, ela que já é da nossa caminhada, mas bem-vinda, Miriam, 40 minutos para que você possa compartilhar conosco, então, desta experiência, dessas vivências como educadora, como militante, acima de tudo, como alguém que partilha essa caminhada. Bem-vinda, e a gente te avisa quando tiver faltando 5 minutos, tá bom? Com você, minha irmã. Obrigada, Iremar. Ser apresentada aí por você dessa forma tão poética é um verdadeiro presente, né? E eu não tenho essa desenvoltura toda de fazer a descrição, né, de como eu sou, mas eu vou tentar, para quem não está nos vendo, né? Tenho cabelo branco já, né, por conta de ser jovem há mais tempo. Estou de óculos e usando uma blusa azul. E quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, né, neste momento para falar e debater, e conversar e sentir a Mata Atlântica. Em especial, Pedrão, que é, de fato, um companheiro de jornada, né, de longa data, então eu estou muito feliz em dividir o tablado aqui com ele. Eu vou compartilhar uma apresentação para poder mostrar também para vocês um pouco do que eu sinto, né, pela Mata Atlântica, para que vocês possam também ter esse sentimento, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, a hora que estava passando o vídeo, né, do parque, e não só deste vídeo, mas sempre quando eu vejo vídeos de natureza, eu me emociono, e especialmente se eu agora tenho que falar desta, né, que é a minha casa, é o lugar que me acolhe desde que eu me conheço, né, por gente, como se diz por aí. E com essa responsabilidade grande aí de falar para vocês um pouco sobre a Mata Atlântica, sobre como ela pode se integrar, né, com os outros biomas, o que a gente pode fazer em conjunto diante do pouquíssimo tempo, na verdade, que nós ainda temos, né? Então, todo mundo sabe que o Brasil, né, é um país mega diverso e que é uma das maiores, né, potências de diversidade biológica do mundo. 20% da biodiversidade estão aqui no Brasil, né? Nós temos 6 biomas e uma zona costeira, e mais de 200 milhões de pessoas que moram aqui, acho que foram 203 milhões que o censo divulgou recentemente. E esse mapa aí do lado é um mapa que nós utilizamos quando falamos da Mata Atlântica. Vocês vão ver que ele invade um pouquinho, né, os biomas, o mapa dos biomas, digamos, tradicional do IBGE, quando ele traz apenas os biomas, e eu vou explicar isso logo por quê. A Mata Atlântica, ela é, né, junto com tudo que a gente tem no Brasil, um dos biomas mais ricos do mundo em biodiversidade, mas é também um dos mais ameaçados de extinção. Quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, há mais de 35 anos atrás, nós tínhamos um lema que era assim, um dos mais biodiversos do mundo e o segundo mais ameaçado de extinção. O primeiro, naquela época, eram as florestas de Madagascar. E isso por conta de um levantamento que tinha sido feito recentemente. Os índices, na época que a gente apresentava, eram que a Mata Atlântica tinha apenas 7%, né, do que tinha originalmente, e isso era um quadro extremamente dramático. Então, mudou um pouquinho, né, a maneira de fazer essa análise, mas o fato é que
a Mata Atlântica ainda continua sendo um dos biomas mais ameaçados do mundo, e isso se deve, de fato, a toda a exploração que ela sofreu. Afinal de contas, é o primeiro, né, bioma que foi encontrado quando chegaram os colonizadores, e tudo que se fez a partir de então foi destruir. Então, levando isso em conta, eu costumo dizer que viver na Mata Atlântica é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade, porque nós estamos, de fato, utilizando, né, desses remanescentes que são tão poucos e que precisam também atender às necessidades das outras espécies que convivem conosco. Então, desde a Constituição Federal de 1988, né, a Mata Atlântica, junto com a Floresta Amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira, foram considerados patrimônio nacional. E isso, na época, fez com que a gente tivesse uma oportunidade de buscar, no caso da Mata Atlântica, e por conta da gravidade, né, de ameaça que ela tinha, porque naquela época ainda aconteciam grandes desmatamentos, né, de buscar uma legislação específica de proteção para o bioma. E foi o que, então, aconteceu, né? Eu vou contar um pouquinho a história disso para vocês, mas é o motivo daquele mapa que eu mostrei lá no começo, e que vocês vão ver, ou alguns dizendo, a Mata Atlântica invadiu a Caatinga, a Mata Atlântica está aqui num pedaço do Cerrado, eu estou ali no Pantanal, eu dei um jeito de invadir o Pampa. Não, é porque a legislação da Mata Atlântica, ela incumbiu o IBGE de botar num mapa onde existiam, né, originalmente, as formações florestais que formavam esse grande bioma que é a Mata Atlântica. E aí, de fato, tem formações florestais características de Mata Atlântica, né, incrustados nos outros biomas, e por isso que quando a gente mostra o nosso mapa dos biomas, a Mata Atlântica aparece, que a gente chama de domínio amplo, e que é o domínio da Lei da Mata Atlântica. Foram 14 anos de tramitação no Congresso Nacional para que a gente tivesse essa legislação. Tudo começou, então, depois da Constituição, e durante as discussões da Rio 92, onde, inclusive, foi criada a rede de ONGs da Mata Atlântica, que o Pedrão, né, em determinado momento, também ajudou a coordenar comigo e com outras organizações aí de toda a Mata Atlântica, foi fundada, e nós iniciamos esse movimento. Então, em 1990, a gente tinha conseguido que o então presidente Collor, através do Lutzenberg, que foi nosso, digamos, primeiro-ministro, ele era secretário, mas com status de ministro, publicasse o primeiro decreto, que era exclusivo para a Umbrófila densa, que é a floresta mais do litoral. Em fevereiro de 93, veio o decreto 750, e aí nós tivemos 14 anos até ter uma legislação específica, com muito ativismo, fizemos muitas manifestações na frente desse Congresso Nacional, muitas reuniões dentro com deputados, com senadores, até que então, em dezembro de 2006, a lei foi sancionada pelo presidente Lula, e em novembro de 2008 nós tivemos o decreto de regulamentação. Por conta disso, então, é que nós temos esse mapa que eu falei antes para vocês, e é um mapa que não é o mapa que a Miriam quer, que a Rede quer, que o Pedrão quer, é um mapa que foi feito pelo IBGE, levando em conta os parâmetros que estão estabelecidos na lei, por conta das diferentes formações florestais, né, que, no conjunto, formam esse grande bioma, que tem várias formações florestais e vários ecossistemas associados, né, desde restingas, manguezais e campos de altitude, por exemplo, né, encraves florestais do Nordeste, enfim, tem brejos de altitude também, que são mais localizados no Nordeste, isso tudo fazia essa grande composição do bioma, e essa era a área original, né, da Mata Atlântica, praticamente 15% do território brasileiro. Atualmente, 70% da população brasileira mora ainda no que a gente chama de domínio da Mata Atlântica, e temos 3.429 municípios,
2.481 totalmente inseridos nesse, né, no que a gente chama, então, de domínio da Mata Atlântica. Falando do processo histórico, né, aqui só algumas fotos, quem tiver a oportunidade de ler o livro A Ferro e Fogo, do Warren Dean, ele conta essa história, né, desde o início, então, desde a primeira exploração do pau-brasil, né, com a chegada dos portugueses, e nós tivemos vários ciclos de destruição, né, para poder desenvolver o país, né, o desenvolvimento, e muito se deu às custas, realmente, da floresta da Mata Atlântica. Tudo que a gente vê acontecendo hoje no Cerrado e ainda vê, né, acontecendo na Amazônia, isso tudo a Mata Atlântica já passou, né, por todos esses ciclos, por toda essa destruição. E nós já deveríamos ter aprendido que isso não se faz, né? Porque a gente sabe das consequências nefastas que toda essa destruição trouxe e ainda traz, né, para todas as pessoas que moram nessas áreas onde houve essa destruição. Então, isso já deveria ter nos mostrado caminhos melhores de fazer as coisas acontecerem. Eu falei no início, né, quando nós estávamos começando, lá no final dos anos 80, que o índice era, assim, 7% do que restou, né? O fato é que hoje a gente trabalha com um índice de 24% de remanescente, de forma geral, mas incluindo todo tipo de remanescente, desde floresta secundária, a partir do estágio, algum estágio inicial, mas a partir do estágio médio, avançado, né, e as florestas também mais bem conservadas. Isso é um dado interessante, isso acontece porque a tecnologia também de verificar onde estão esses remanescentes melhorou muito, né, não é mais aquilo que a gente tinha lá nos anos 80, então isso ajuda também a localizar melhor os remanescentes, a ter uma avaliação melhor do que acontece ali, mas o fato é que de florestas assim maduras, aquelas bem preservadas ou praticamente intactas, a gente tem 12,4%, o que é praticamente nada, né? Não é nenhum índice que a gente possa se orgulhar de ter. E se a gente for falar de floresta primária mesmo, aquela que nunca ninguém entrou, aquela que nunca ninguém tirou uma árvore sequer, eu desconheço. Então, esse é um dado, assim, muito triste da Mata Atlântica. Nós temos lugares maravilhosos, lugares praticamente intactos, mas eu estou para descobrir um lugar onde a gente pode dizer aqui nunca ninguém esteve. Então, é triste a gente ter essa constatação, porque a gente trabalha muito com conservação e restauração, e sabe também o quanto que a Mata Atlântica dá de resposta quando você trabalha com restauração, e aí você vê essa floresta crescendo, e você vê ela, né, tendo a regeneração natural junto com aquilo que você plantou, e ela se transformando, e você já fica maravilhado, às vezes fica pensando, nossa, como é que não era isso aqui antes? Então, esse é algo que, por exemplo, na Amazônia você ainda tem, né? Você ainda tem esses lugares, nossa, isso é assim, é aquela maravilha. E na Mata Atlântica a gente pode imaginar, né? Pode ter os relatos dos pesquisadores, os relatos dos historiadores, né? Mas, assim, aquele rio que a minha tia dizia, nossa, isso era só floresta do lado e os peixes eram enormes, eu não consigo imaginar, porque ele hoje não é mais assim. E muito menos as gerações mais novas, né? As gerações mais jovens, elas têm muito mais dificuldade em visualizar esse tipo de questão. Uma outra questão importante é que esse 12,4%, ele não está distribuído de forma igual entre todas as formações florestais e também nem entre todos os estados. Então, você pode ver aqui, ó, que existe uma concentração, até vou falar depois, né? A maior área contínua que nós temos de Mata Atlântica, ela está aqui nessa região de São Paulo, mais no sul, linkando com o Paraná, vai até o nortezinho de Santa Catarina. Essa é a mancha, assim, maior que nós temos hoje de Mata Atlântica.
Esse aqui no oeste do Paraná, essa mancha aqui, é o Parque Nacional de Iguaçu. Olhem só a importância das unidades de conservação. Dá para ver da lua esse parque, né? Porque em volta não tem mais nada. Então, na Mata Atlântica, trabalhar para a criação ainda de unidades de conservação é fundamental. Aqui no Nordeste, no Piauí, ó, uma boa parte dessa mancha é a Serra Vermelha, que ia virar carvão, se não fosse a briga da rede para fechar os fornos. Tinha 9.000 fornos de carvão lá, isso ia virar carvão vegetal, a Mata Atlântica ainda do encrave do Piauí. E hoje a gente ainda continua brigando pelo Parque da Serra Vermelha, né? Existe uma possibilidade de que ele seja incorporado no Parque Nacional da Serra das Confusões, mas você vê de longe, né? E você vê de longe, aqui ó, é o Parque Estadual do Morro do Diabo, no oeste de São Paulo. Você também, ele é menor do que o Iguaçu, mas você vê de longe, né? Então, são manchas preciosas que nós temos, e um dos motivos de eu ter falado para o André, mostra um vídeo de um parque, né, para a gente ter essa oportunidade de conversar sobre isso e da necessidade e importância de criarmos, inclusive, parques nesses lugares onde você não tem, né, ainda, está muito mal distribuído tudo isso. E uma boa parte das florestas, então, como eu falei, são secundárias, né, que já tiveram ou corte raso ou que tiveram as suas áreas com as melhores árvores realmente extraídas. Mesmo assim, olha que notícia fantástica, e por isso que eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme. Ela tem uma biodiversidade incrível, né? Incrível. Eu não vou falar para vocês todos esses dados, né, que estão colocados aqui, mas a gente tem entre 1% e 8% de toda a flora e fauna mundiais estão na Mata Atlântica. Quase 900 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes, e uma boa parte dessas espécies são endêmicas, elas só acontecem na Mata Atlântica. Então, a nossa responsabilidade realmente, né, de preservar e restaurar essas áreas, porque a gente sabe que a biodiversidade é fundamental para a nossa manutenção, né, ou para a manutenção da vida da espécie humana na Terra, né? Também para as outras espécies, mas ela é extremamente importante para a espécie humana. E 620 espécies da fauna que estão ameaçadas de extinção hoje são da Mata Atlântica, 60% disso, né, dessas espécies estão na Mata Atlântica. Então, realmente, para vocês terem uma ideia da nossa responsabilidade. Alguns recordes, né, que nós também temos, em número de espécies de árvores por hectare. 454 espécies diferentes de árvores foram encontradas em um único hectare no sul da Bahia. Diz lá que, né, a Bahia tem uma biodiversidade grande dessa, porque quando as nuvens chegam na Bahia, elas vão mais devagar, chove mais, né, enfim, uma piadinha que talvez o Pedrão lembre que alguém fez uma vez no Encontro Nacional da Mata Atlântica lá em Ilhéus, e o povo baiano ficou bem arretado, sabe, quando viu essa piada. Mas, enfim, realmente essa região do sul da Bahia é fantástica, e o outro recorde, né, fica no Espírito Santo, que é ali do lado, 443 espécies distintas num único hectare. Eu adoro dizer, né, esse dado aqui do muriqui, nós temos, aqui está só escrito muriqui, mas depois as pesquisas mostraram, inclusive, que são duas espécies, tem o muriqui do norte e o muriqui do sul, né? Ele é um macaco extremamente ameaçado de extinção, tá? Assim, as populações realmente são poucas, felizmente existem projetos hoje que estão trabalhando para a sua recuperação, né? E ele é o maior macaco das Américas, ele é endêmico da Mata Atlântica, aí eu gosto de dizer, o macacão é nosso, né? E do lado tem o mico-leão dourado, que talvez tenha sido, desde o início, o grande símbolo da Mata Atlântica, né? Também é endêmico, ocorre ali no Rio de Janeiro,
né? A Associação Mico-Leão Dourado tem feito um trabalho maravilhoso para para salvar essa espécie. Esses dias, a menina do Mico-Leão esteve aqui na Premave e ela estampou na camiseta assim, um gráfico, né? Cada vez aumentando mais do número de indivíduos que eles hoje têm na reserva lá, por conta do trabalho deles. Então, isso também mostra que é possível a gente conseguir recuperar né, o que foi perdido. Você precisa ter empenho, você precisa, enfim, trabalhar para que isso aconteça e ter parcerias e ter apoio. Um outro dado, eu acho que bastante interessante, é que, quando eu falo 70% da população brasileira mora no domínio da Mata Atlântica, a gente pergunta, da onde vem a sua água? Né? A água de 70% da população brasileira vem da Mata Atlântica e é riquíssima em bacias hidrográficas. 9, digamos assim, das 12 grandes bacias hidrográficas estão na Mata Atlântica em estado precário, né? Em estado precário, a gente tem que dizer. E eu costumo falar para as pessoas, né, quando eu falo da Mata Atlântica, eu digo assim, você já viu o que tem no seu quintal? Tem uma mata lá? Ah, tem uma matinha, tem uma nascente. Eu digo, isso é Mata Atlântica, então proteja com unhas e dentes aquilo que você tem no seu quintal, se você ainda tem. Né? Porque é dali que vem a sua água, é dali que existe a possibilidade de você realmente ter um contato com a natureza, é dali que você vai poder ter uma qualidade de vida melhor. São também os argumentos que a gente usa com proprietários, né, rurais, agricultores familiares, quando a gente trabalha para que eles restaurem uma mata ciliar ou mesmo uma nascente. A água é um dos elementos que mais convence hoje as pessoas de que precisam fazer alguma coisa com relação ao meio ambiente. Né? Não, mas está aqui. Opa. E a diversidade não para por aí, né? Nós temos uma diversidade também muito grande de povos na Mata Atlântica. Acho que terras indígenas são cerca de 130. Claro que a gente tem, assim, também como emblemático, né, o povo Guarani. Quando se fala em Mata Atlântica, a gente pensa logo neles, né? Foram os primeiros, né? O contato foi com eles e os que mais sofreram o impacto logo no início, estão resistindo bravamente, né, na Mata Atlântica. Eu acho que tenho acompanhado um pouco assim a história deles. A Premave mesmo, ela surgiu por conta, né, de desmatamentos que aconteciam na época na nossa região e a maior parte dos desmatamentos eram dentro de uma terra indígena e a gente via 300 caminhões passando na frente da nossa casa carregados de madeira naquela época, né? E o primeiro manifesto nosso era: estão matando a floresta, né? Os índios e os animais. Então a gente tem uma ligação também com essa história, né? Então, e eu acho que os indígenas, eles principalmente os da Mata Atlântica, eles se reinventaram muito nos últimos anos. Acho que as bandeiras, a forma como eles têm se manifestado tem sido assim muito mais eficiente do que era, e a juventude é muito mais participativa, né? Eu tenho visto isso acontecer e é muito importante que isso seja assim, na verdade. Hoje a gente tem trabalhado com, acho que estão 2 terras indígenas e com restauração aqui em Santa Catarina. Mas, além, né, dos indígenas, nós temos quilombolas, temos caiçaras, roceiros, caboclos, ribeirinhos. Tem uma foto ali embaixo, terra sim, barragem não. Isso foi uma manifestação no quilombo do Ivapurunduva, ali no Vale do Ribeira, e porque o rio Ribeira de Iguape é o único rio não barrado de São Paulo. E, na época, eles queriam fazer uma barragem ali para Votorantim, queria fazer uma barragem, né? Claro que para mais uma fábrica, e esse foi a grande movimentação para impedir que essa barragem fosse construída. Até agora não foi construída, então esse rio continua sendo o único rio de São Paulo livre de barragens. Né? Mas as barragens, depois até a gente pode falar um pouco sobre isso, continuam sendo uma ameaça
ainda na Mata Atlântica. Vou entrar, então, agora nas ameaças, assim, não tem aqui a pretensão nem de exaurir muito o tema ameaças, mas colocar algumas que estão na mesa, né? E uma delas é ataques à legislação. Então, aquilo que eu mostrei no começo, né, que era um dos nossos orgulhos de ter conseguido uma legislação específica para a Mata Atlântica, desde que ela foi sancionada, a gente tem que lutar para que ela continue existindo. Inclusive, essas duas fotos aqui, onde tem o Congresso iluminado, e a outra, que é da SOS Mata Atlântica, são desta semana. A outra, que é ali do site da Premave, fala de uma mobilização contra uma medida provisória que modificava o Código Florestal e que incluía um jabuti, né, para acabar com alguns artigos importantíssimos da Lei da Mata Atlântica e que foram vetados pelo presidente Lula depois de uma grande campanha que nós fizemos. Isso foi em abril. Esses vetos estão para ser julgados. Então, essa atividade desta semana é para que o Congresso não derrube esses vetos. Então, para vocês terem uma ideia de como é a luta para manter também a legislação, além da luta para a implementação, é a luta para que a lei continue existindo. Ataques, por exemplo, como retirar os campos de altitude da proteção da Mata Atlântica, né, por conta de interesses meramente agrícolas, né, o pessoal quer converter os campos, é a mesma pressão que acontece no bioma Pampa, nós temos, né, nos campos de altitude que são associados à Mata Atlântica. Desmatamento ainda é uma ameaça, tá? Apesar de que, vou até mostrar isso no outro slide, mas o Atlas desse ano ainda trouxe um desmatamento de 20 mil hectares, o que para a Mata Atlântica é muito, com alguns estados aí campeões, né, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Então, Pedrão deve lembrar que eu e o Renato Cunha, né, da Bahia, do Gambá, a gente sempre dizia, nossa, nós somos estados co-irmãos, porque a gente destrói para caramba, né? Então, a gente na rede sempre estava lá brigando para dar o exemplo positivo, né, e de como que Bahia e Santa Catarina realmente deveriam agir. Então, trabalhamos muito junto nesse aspecto, mas ainda estamos aí figurando como estados que acumulam desmatamento, né? E tem também estados que registram uma regeneração. Aí, às vezes, a gente ouve assim, não, pode voltar a cortar a Mata Atlântica, porque está regenerando, né? Primeiro que a regeneração não é a mesma coisa, né? Ela demora muito tempo para chegar numa qualidade que você tem de remanescente em estado avançado ou primário. Então, não dá para fazer uma troca, como muita gente quer. E segundo, que já existem pesquisas que mostram que 1/3 dessas florestas que se regeneram, né, porque em algum momento foram abandonadas, elas acabam sendo cortadas novamente em menos de uma década. Então, realmente é um dado com o qual a gente não pode contar. E nós tivemos agora recentemente, isso foi em julho, né, acho que foi o Map Biomas que deu esse dado, que o único bioma que teve, né, naquele momento, queda no desmatamento foi a Mata Atlântica, o que é um dado interessante, porque significa que teve alguma ação acontecendo ali, mas a foto do lado mostra desmatamentos que continuam existindo e que a gente chama de desmatamento formiguinha. 2 hectares ali, uma comida de uma borda de uma floresta lá, e às vezes é autorizado, nesse caso ali é um desmatamento autorizado com base num laudo fraudado, porque dizia que era estágio inicial e não é estágio inicial, né? Então, até esse tipo de coisa também a gente tem ainda na Mata Atlântica. Ou é aquele mesmo que, né, eles comem uma beiradinha esse ano, mais uma beiradinha ano que vem, quando viu o remanescente se foi, e não tem fiscalização que pegue. Então, nós ainda temos, sim, desmatamento acontecendo na Mata Atlântica. Nós temos, né, essa agricultura de alto impacto, então todo o problema, né, de agrotóxicos, isso não é só na Mata Atlântica, né, no país inteiro.
e o fato também de não ter respeito, né, minimamente ao Código Florestal, então você planta até dentro do rio, né? A gente costuma dizer que muitas vezes a gente não tem mata ciliar, a gente tem vaca ciliar, né? O que não é a mesma coisa, né? Não deveríamos ter vacas na beira do rio e sim matas. Então, essa agricultura realmente com esse alto impacto, ela contribui muito, né, para a degradação do nosso bioma. Expansão desordenada das cidades e especulação imobiliária. Então, é um caso assim, esse realmente é uma ameaça bastante grave, né? Nós temos visto isso, especialmente as cidades crescendo, né, de uma forma sem ordenamento, desrespeitando os planos diretores, colocando inclusive as pessoas em áreas de risco, né? E uma economia enorme, né, girando nesse tema, né? Trouxe ali o caso de Santa Catarina, com Balneário Camboriú, que está querendo construir o prédio mais alto do mundo, né? E com isso, ali tiveram já que engordar a praia e aparentemente não está funcionando também como deveria, já foram avisados disso, né? Então, essa questão, né, urbana na Mata Atlântica, ela é muito presente, porque, como eu já falei antes, 70% da população mora no domínio, né, de onde era o domínio amplo da Mata Atlântica, então você tem as grandes capitais, né, elas estão dentro da Mata Atlântica e muitas vezes tendo que conviver com os últimos remanescentes, e é uma briga, né, é uma briga, tem gente que realmente acha que precisa ainda cortar a Mata Atlântica para fazer cidade acontecer, o que na atual conjuntura de mudança climática é uma total, já era antes, mas agora é mais ainda, né, uma total loucura. Infelizmente, né, a nossa fauna, ela também ainda é muito perseguida, e aí é caça, aprisionamento, tráfico, né? Essa manchete, ela é agora de outubro, vocês talvez até devem ter visto, né? É só um exemplo, mas isso acontece, foi no Mato Grosso do Sul, eu não sei exatamente em que região do Mato Grosso do Sul, mas papagaios verdadeiros a gente tem em mais do que um bioma, né? E é uma espécie muito visada. Mas mesmo assim a gente tem também caça, né, por pura diversão, ou então caça que diz, é um esporte, né? Eu nunca vi um esporte que faça esse tipo de coisa. Então é grave ainda né, a maneira como se lida com a nossa fauna. As grandes obras de infraestrutura, né, que ainda impactam, eu coloquei Brumadinho ali porque a gente está, esse assunto não consegue, né, se resolver, ele só fica pior, né, não tem, as reparações elas não estão acontecendo como deveriam e mostra claramente como a gente não deve fazer as obras, né? Mas tem alguns tipos de infraestrutura que têm impactado muito a Mata Atlântica. Esse exemplo do Paraná é uma transmissão, é uma rede de transmissão de energia elétrica que disse que poderia cortar 4.000 araucárias, né, porque não tem outro lugar para passar. Então, imagina, gente, naquele mapa que eu mostrei lá, onde a araucária, para vocês terem uma ideia, a floresta com araucárias é a fitofisiognomia mais ameaçada da Mata Atlântica, tem só 3% de remanescente. E aí eles não acham um outro lugar para passar a rede de alta tensão, tem que ser exatamente ali onde estão as últimas araucárias. É um cúmulo esse tipo de coisa. E você tem uma legislação que, mesmo seguida, né, com IARIMA, acaba com um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, burlando essa legislação e autorizando esse tipo de absurdo. As hidrelétricas, esse é um caso lá de Santa Catarina, que eu
fui muito ativista, né, contra hidrelétricas, tanto é que se vocês pesquisarem meu nome na internet, vão achar um apelido chamado Guerrilheira Verde, e eu recebi esse codinome por conta de uma luta grande contra uma hidrelétrica chamada Barra Grande, construída com base num EIA-RIMA fraudado, que omitiu a existência de 4.000 hectares de floresta com araucária, nesse caso, praticamente primária. E quando a gente descobriu, a barragem estava construída, acabou acontecendo, nós não conseguimos, né, que a barragem não fosse adiante, e acabaram me apelidando por conta dessa luta de Guerrilheira Verde. Nós conseguimos impedir a barragem seguinte, que estava programada, que era Paiquerê, no mesmo rio, no Rio Uruguai, e um termo de ajustamento de conduta que disse que ali deveria ter uma unidade de conservação. Os estudos da unidade de conservação foram feitos, houve consulta pública, estava tudo pronto, mas o processo foi engavetado, infelizmente. Nós estamos tentando desengavetar agora para que o refúgio de vida silvestre do Rio Pelotas seja criado. E o nosso tema, né, mais literalmente quente, quem é que falou que São Paulo fez 35 graus hoje, né? Então, se nós temos 70% da população, Pedrão, né, se nós temos 70% da população morando na área de Mata Atlântica, e a Mata Atlântica é destruída do jeito que está, é onde o negócio vai pegar também, né, como já tem acontecido. E nós estamos vendo Iriam 5 minutos, tá? Só para te basear aí. Cada vez com mais intensidade e frequência. Então, é fundamental a gente olhar isso com outros olhos. O cumprimento do Código Florestal vai ser fundamental para isso. Esse aqui é uma imagem da região de Petrópolis, num estudo que foi feito depois dos eventos que aconteceram lá e que mostra que se as pessoas não estivessem nessas áreas de preservação permanente, a tragédia teria acontecido, mas não com a morte das pessoas, não levando as casas embora, porque o impacto maior foi exatamente nesses lugares que deveria ter floresta e não gente morando. E essa notícia, né, dessa semana, que 2023 deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, ou seja, não existe, né? Não tem mais como negar, como questionar, como dizer que isso é invenção de ambientalista doido. Né? Para não dizer que não falei de flores, e tentando encurtar aqui rapidinho a apresentação, nós temos um potencial muito grande na Mata Atlântica de contribuir, né, no combate às mudanças climáticas, porque, como tem muita área destruída, também tem muita área para restaurar. E a restauração é uma das maneiras mais eficientes de você combater, né, os efeitos das mudanças climáticas. Então, nós estamos na década da restauração, instaurada pela ONU, que vai até 2030, e nós temos várias metas, né, a meta mundial, a meta da América Latina, a meta nacional, tem a meta do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, enfim, né, existem possibilidades de você se engajar, né, da sua organização se engajar em várias dessas atividades. O Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, que tem unidades regionais em praticamente todos os estados, se a sua organização não faz parte ainda, sugiro que faça parte. Se a sua organização não faz parte da rede da Mata Atlântica, sugiro que procure a rede, porque eu acho que nós só vamos conseguir sair desse imbróglio todo com um entrosamento e um trabalho realmente em rede. E aqui só mostrar que é possível, é uma área da APREMAVE de 2004 e a mesma área em 2017. Vou até mostrar de novo. As estaquinhas ali é onde estão as mudas recém-plantadas, e aqui nós temos uma floresta em plena regeneração. Então, a gente gosta de mostrar isso para que as pessoas se sintam com gana, eu também quero uma árvore dessa. Importante pensar nos territórios, né, e no planejamento sustentável desses territórios. Eu gosto de dizer que a gente tem que ter um olhar de drone e a visão de libélula. O drone que é do alto, a visão de libélula que é complexa,
né? Complexa porque nós precisamos ter todos os atores que estão naquele território. A gente pode trabalhar com o conceito de propriedade legal, aquela que cumpre a legislação, mas que também é um lugar com qualidade de vida, legal para morar. Isso vai para a paisagem, e isso vai para uma ferramenta, no caso da Mata Atlântica, que chama Plano Municipal da Mata Atlântica, que está na lei e que nós estamos estimulando todos os municípios a fazerem. É um plano que realmente pensa em onde tem que criar unidade de conservação, quais são as áreas que você precisa cuidar no caso de áreas de risco, quais são áreas que você pode ter corredores ecológicos, as áreas importantes para recurso hídrico, as áreas que precisam de restauração, áreas para ecoturismo, áreas que precisam ser, né, ter fiscalização e ações de combate a ameaças, e dizer para vocês que o futuro é agora e que nós precisamos muito de ativismo, sim. E a Mata Atlântica está de braços e corações abertos para receber todas as pessoas de todos os biomas, porque a gente precisa voltar a ter aquela integração que os biomas tinham originalmente, quando não tinham sido destruídos. Essa integração nós precisamos ter das pessoas para que a gente volte a ter conexão entre todos os biomas. Essa é a nossa salvação. Sem isso, a gente não vai conseguir, não. Tá? E o ativismo vai fazer a gente dar conta desse recado. Então, por enquanto, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Guerrilheira Verde. Parabéns, guerrilheira da vida, né? Pela vida. Olha aí, que maravilha. Todas as saudações a esse processo, né? Um pedacinho, né? Do meio de tantas realizações, e ela nos partilhou nesse tempinho apertado aqui, né? Mas muito obrigada. E aí no nosso chat, né, só para a gente já ir registrando, né, várias manifestações ao longo de sua fala, e desde o vídeo, né, aí o quanto emocionou, né, esse vídeo, né, por trazer essa beleza que é possível, sim, a gente manter ela, recuperá-la, né? E isso é muito importante. E, inclusive, já depois das perguntas, já tem perguntas aí, quantos hectares tem essa região aí do vídeo, do parque, enfim, e a identificação com outras regiões também, com espécies, como o cara já trouxe desde a região lá da Chapada Diamantina, né? As curandeiras e curandeiros identificando espécies aí da Mata Atlântica, né? Nessa região, enfim, tem várias manifestações aí, e utilize mesmo o chat, tá? Para colocar aí as suas perguntas, seus comentários, e é importante que depois a gente já vai aqui alimentando depois no debate, né? E assim como também, né? Depois que a gente encerrar também ouvir primeira fala e abrir para a parte das contribuições, a gente vai utilizar o chat aí para fazer, então, a inscrição de algumas falas, né? Que nós teremos mais meia hora depois para isso, né? Então, muito importante. Mas então vamos ouvir o nosso guerrilheiro por políticas públicas nesse país, né? Aqui nós só temos guerrilheiros e guerrilheiras, né? Que coisa boa, né? Por justiça. Então, nós vamos convidar o nosso parente, nosso irmão camarada, o Pedro Aranha, 42 anos de experiência na elaboração e execução de programas, políticas públicas, e como já foi mencionado pela Miriam, né, alguns processos que estiveram juntos aí, né, então isso é importante, vem dessa caminhada também na luta por leis, proteção do meio ambiente, segurança alimentar e agricultura urbana, né, e muito bom. Bom, então vamos deixar que o Pedro fale mais sobre essa caminhada e que ele possa também somar conosco. Ele que vem do núcleo de São Paulo, né, do Fórum Mudanças Climáticas, e registrar que o núcleo de Santa Catarina, que estava em reunião de planejamento, né, aí do núcleo do Fórum Mudanças Climáticas de Santa Catarina, estão reunidos aí acompanhando, né, assim como os demais que estão aqui das outras regiões, dos outros biomas. Que maravilha. Pedro, chega conosco, 20 minutos, e vamos lá. Forte abraço, meu irmão. Pode chegar. Boa noite a todas e todes. Bom dia, boa tarde, né? Porque as pessoas vão escutar depois. Eu sou um homem
grande, em todos os sentidos. Tenho 1,85 m de altura e tenho 140 quilos. Sou grande em todos os sentidos. Eu já sou um jovem senhor, né? Eu tenho 58 anos, mas os meus cabelos continuam pretos, e eu não pinto. É uma boa genética que eu tenho. Minha genética árabe, né, moura, que me dá esse privilégio dos cabelos negros. Tenho sobrancelhas grossas, tenho uma barba cheia que está meio esbranquiçada, mas ainda não está totalmente branca, dos 58 anos que eu tenho. Sou militante e ativista desde que eu tenho 16 anos de idade, né? A minha militância começa com a fundação do Grêmio do meu colégio, quando eu estava no ensino, na época chamava segundo grau, né? E a gente estava vivendo o processo de redemocratização, e os movimentos estudantis estavam sendo recriados, né? Então eu faço parte da geração que recriou a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e logo depois fui para um processo da universidade e militei na Uni. E a minha militância ambiental começa na escola, com a campanha para salvar as baleias. Começa com um abaixo-assinado, que eu fiquei sabendo que estava acontecendo. Eu fui, então, na sede da Fundação Brasileira da Conservação da Natureza, na Miranda Valverde, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ali eu tive o meu primeiro contato com as grandes figuras do ambientalismo no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-los e participar, inclusive depois trabalhar com alguns em órgãos públicos no Rio de Janeiro, né? Então, esses 42 anos são porque desde os 16 anos eu estou na militância e nunca parei de militar. As pessoas me chamam de um ecologista radical, né? Eu não sou guerrilheiro, mas eu sou ecologista radical. Eu sou muito conhecido pelas minhas posições mais radicais, na defesa do bioma, na questão econômica, né? Eu me reconheço como marxista, e tenho muito orgulho disso, de ser um marxista, né? E, apesar de ser um marxista, eu sou um marxista da floresta, né? A Miriam começou falando muito bem da gente se reconhecer como o povo da floresta. Eu me reconheço como o povo da floresta desde que eu me entendo como gente. A minha paixão pela natureza vem de abrir a janela e dar de cara com a floresta no Parque Nacional da Tijuca. Então, ali foi o meu jardim, ali era onde eu ia brincar, e tinha churrasco domingo na família, a gente ia para lá, e tinha o sítio do meu avô na subida da Serra de Teresópolis, onde meu avô ia fazer caçada com a gente 5 horas da manhã, fantasiosas de onça, preguiças e outras coisas, que a gente saía com o vô para passear, né? Pelo mato, como era chamado, né? A Mata Atlântica era chamada de mato. Vai lá no mato, a gente vai para o mato, né? Eu sou urbano, né? Eu sou carioca, e hoje eu vivo na maior metrópole da América Latina, que é São Paulo, que é um desafio. Eu vim aqui para um desafio, que é articular as políticas de mudanças climáticas nesse estado, né? Então, eu queria dizer que eu me afirmo e sempre falo para os cariocas e para os paulistas: a gente precisa se afirmar como o povo da floresta. O povo da floresta não é quem vive na Amazônia. O povo da floresta somos nós que vivemos nos biomas brasileiros, e a gente precisa ter essa conexão direta com a natureza. A gente não precisa se distanciar. Esse distanciamento faz com que a gente esteja hoje sofrendo todas as consequências da escolha do desenvolvimento do modelo econômico que a gente escolheu. A Miriam colocou muito bem: o Ferro e a Fogo, do Aaron Dream, coloca muito bem colocado a opção de modelo e desenvolvimento econômico que o Brasil teve. Começa
A destruição da Mata Atlântica é a destruição, é o modelo econômico brasileiro, né? O extrativismo é a destruição do pau-brasil, depois a mineração do ouro, o desbravamento das florestas. Então, a gente sempre viveu com esse mecanismo, né? E não é à toa que 70% da população brasileira está no nosso domínio, no domínio da Mata Atlântica, como a gente sempre disse na rede. Só para contar um pouco da minha história com a Mata Atlântica, como começa, eu sou educador, eu sou biólogo, minha paixão é educação ambiental, eu sou educador ambiental, sou militante da educação ambiental. Em 1990, eu fiz o primeiro curso de formação junto com a Anaída, que está aqui, que era coordenadora desse projeto. Eu era professor da rede municipal, recém-formado, e já militante dessa educação ambiental crítica. E em 1998, eu fazia parte de uma organização não governamental chamada Os Verdes, Movimentos de Ecologia Social, que sempre teve um caráter mais de ecologia política e ecologia marxista, né? A gente nos reconhecia como ecossocialistas já nos anos 90, né? Isso que está na moda hoje, todo mundo é ecossocialista. Lá nos anos 90, quando ninguém era, a gente era. A gente tomava muito pau por isso, porque a gente era tido como muito radicais. Em 1998, o Rio de Janeiro sofreu o maior desmatamento da Mata Atlântica, dos dados da SOS. Eu educador ambiental e apaixonado pela floresta, eu entrei em parafuso com aquilo. E aí eu comecei a procurar mecanismos da gente poder reverter essa história, né? Desse desmatamento, né? Via Os Verdes. E aí eu descobri que existia uma rede da Mata Atlântica, mandei uma mensagem para o nosso querido Renato Cunha e para o Capô Bianco, que eram os coordenadores na época, dizendo que eu tinha interesse em filiar Os Verdes e que a gente tinha interesse em participar do encontro nacional, que ia ser em Campo Grande, né? Que a gente tinha todo o interesse do mundo de estar ali e discutir, porque a gente queria criar estratégia. O Renato me deu uma tarefa, que era organizar um encontro estadual das entidades que eram filiadas. Tarefa dada, tarefa posta. Fui lá e eu fiz o primeiro encontro estadual da Rede Mata Atlântica na UERJ, né, porque era onde eu tinha articulações políticas na universidade, né, por causa da educação ambiental. E fizemos o primeiro encontro, fui para Campo Grande, foi quando eu conheci Miriam e Vigold carregando uma faixa quilométrica pesadíssima por causa do Parque da Bodoquena. E dali em diante, a minha vida se tornou a educação ambiental e a Mata Atlântica, né? Eu nunca dissociei essas duas coisas da minha vida. E aí fomos até 2004, quando a gente resolveu acabar com Os Verdes, e aí a gente sai da coordenação da Rede da Mata Atlântica, mas eu estou sempre ali olhando, sempre vendo, nunca abandonei essa luta. Só não estava mais na coordenação ali, junto com Miriam, nessa luta. E aí, a partir disso, eu começo a trabalhar muito a questão de perceber os problemas do clima, né, que já eram perceptíveis, mas a gente ainda não tinha uma grande articulação como a gente tem hoje. As mudanças climáticas em 2005, 2006, para a gente entender, não estava nem dentro do Ministério do Meio Ambiente, era dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? O ambientalismo ainda não atuava muito com essa questão das mudanças climáticas. E aí a gente começa a militância nas mudanças climáticas e ajuda a articular os projetos de lei no Rio de Janeiro, né? Tanto a lei estadual quanto a lei municipal, né? Porque sempre atuando nas políticas públicas, sempre militando nos partidos de esquerda, né? E atuando nesse processo. E a gente consegue compreender o seguinte: já nos anos de 2010, o IPCC aponta
as cidades costeiras como as cidades mais ameaçadas pelas mudanças climáticas. Até aí chamava mudanças climáticas, tá, gente? Porque hoje em dia o termo é outro. As mudanças climáticas já existem, a gente nem tem mais que falar em mudança climática. A gente tem que falar mais em fervura global. E aí a gente começa a se preocupar com a adaptação e mitigação, né? Que são coisas estratégicas, né? Para a gente falar de Mata Atlântica e para falar de cidades, né? Para a gente compreender porque os impactos vão acontecer nas cidades. A Miriam colocou muito bem aí o desastre de 2011, a maior tragédia climática, a maior tragédia crime que já aconteceu nesse país, né? Fruto de não reconhecer a Mata Atlântica, os seus parques nos municípios, as suas estruturas municipais, inclusive seus parques nacionais, né? Não é à toa que o desastre acontece em Teresópolis, Friburgo e Petrópolis, né? Foram mais de 1.000 pessoas que morreram e as regiões atingidas são as áreas atingidas onde existiam unidades de conservação que estavam ocupadas de forma desordenada. Foi dessa forma que as pessoas morreram, por ausência de políticas públicas dos governos municipais e do governo estadual, mas principalmente dos governos municipais. Para a gente compreender, Petrópolis é uma unidade de conservação inteira. A cidade de Petrópolis é uma APA. A primeira APA do Brasil é a cidade de Petrópolis. A prefeitura de Petrópolis nunca reconheceu os zoneamentos ecológicos, zoneamentos de vida silvestre, sempre com a expansão imobiliária. Então, qual é o problema que a gente tem principal na Mata Atlântica e na Mata Atlântica urbana, que é a minha história e o meu trabalho? É a ocupação desordenada. Então, a gente vai ter sempre, esse é um problema histórico que a gente tem, né? E com a perda eterna da cobertura florestal. Então, a gente tem essa tragédia crime de 2011, ela vai fazer muitas reflexões na gente no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu estou há 9 meses aqui em São Paulo e a minha luta, a minha participação e a minha construção no fórum sempre foi no Rio de Janeiro. Eu estou fazendo essa experiência nova aqui em São Paulo. E aí a gente começa a organizar as marchas pelo clima. E aí vem o nosso primeiro contato com o Fórum de Mudanças Climáticas, né? É na organização da Marcha do Clima pré-COPs, denunciando as questões importantes e falando sempre de adaptação e mitigação. A gente fala de adaptação e mitigação no Fórum de Justiça Climática na Mata Atlântica, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, desde 2015. A gente cobra políticas públicas. Eu sou conhecido como o cara que inferniza os prefeitos pela implementação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas na cidade do Rio de Janeiro. Os caras ficam até nervosos já quando me vê, porque já sabem que eu vou falar lá, porque a lei municipal da cidade do Rio de Janeiro coloca que há a necessidade de uma criação de um fórum popular para acompanhar as políticas de adaptação da cidade. Para vocês saberem, a cidade tem um plano de adaptação muito bom, de 2016, e que nunca foi executado, nunca foi tirado do papel. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida internacionalmente como a cidade amiga do clima, o prefeito é o prefeito C40, mas quando você vai ver a efetivação de políticas públicas, é nenhuma. A gente tem uma siderúrgica dentro da cidade que corresponde como se fosse 1 milhão de carros todo dia no nosso pulmão, no pulmão dos cariocas. Agora, o meu pulmão aqui tem dióxido de ozônio e outras coisas mais. É mais poluído aqui do que lá. Porque lá a gente tem, quando a gente fala em conservação, e eu fico imaginando, com esse aquecimento global que a gente vai ter, com essa fervura que a gente está vivendo, se a gente não tivesse as 3 maiores unidades de conservação no ambiente urbano na cidade do Rio de Janeiro, que seriam dos cariocas se a gente não tivesse o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra Branca, o Parque Municipal do Mendanha e as suas milhares e as suas várias APAs e unidades de conservação na cidade. Né? Só para falar de Pedro, luta... 5 minutos, tá, meu irmão? Só para te balizar. Tá.
Tá, eu vou concluir. Eu não falei de muita coisa, mas eu queria falar de uma coisa. Unidade de conservação, recuperação de área degradada é a maior estratégia para esse decênio decisivo que nós estamos vivendo. Nós entramos num decênio decisivo e a gente tem que criar políticas de decrescimento. A gente não pode mais falar em crescimento econômico. A gente tem que dizer nem um poço a mais de petróleo e a gente tem que fortalecer a agroecologia, a segurança alimentar. As crianças precisam comer frutos da Mata Atlântica, a gente precisa parar de padronizar a nossa alimentação. A nossa alimentação é padronizada num território onde tem uma produção de frutas que Miriam é a maior deliciadora, me põe com água na boca, porque ela tem todas as frutas da Mata Atlântica no território dela, e eu estou sempre aguando quando eu vejo as fotos dela com aquelas frutas lindas, incríveis, maravilhosas, e que a gente não tem a possibilidade de comer, porque vive nesse ambiente urbano. Eu moro numa cidade que tem um bairro chamado Cambuci, que não tem um pé de cambuci, né? Em Cambuci não tem pé de cambuci, nem na cidade de Cambuci, no Rio de Janeiro, nem no bairro de Cambuci. E aí a gente tem que entender o seguinte: para esse decênio, para a gente conseguir sobreviver, a gente precisa gerar empregos com baixa emissão de carbono, aprender a votar direito, pelo amor de Deus. Vamos votar em ecologistas, pessoas que tenham um compromisso com a defesa da natureza, tenham um compromisso com a vida de verdade e não com quem quer destruir a vida. A gente não pode ficar refém dessas pessoas que querem destruir. E, por último, eu queria pedir uma música, que, como bom educador que eu sou, não dá para a gente terminar sem uma música. Foi rápido, eu tinha um monte de coisa para falar sobre política pública, sobre mudanças climáticas, mas são 20 minutos. Depois, se me fizerem perguntas, eu respondo um monte de coisa aí a partir do que eu tinha guardado dessas informações. Iremar, se você puder botar a música aí para a gente encerrar a nossa atividade, eu vou ficar muito feliz. Valeu, Pedro. Obrigado por presentear-nos com esta linda canção. E nessa linha já saíram alguns comentários, né, de outras do Gil. Mas, de antemão, queremos agradecer as 39 pessoas participantes aqui desse momento, né, que se dedicaram, que estão aqui acompanhando, né, isso é muito enriquecedor para cada um e cada uma, né, e de todos os nossos biomas aqui, e que maravilha. Mas vamos que vamos, agora é o momento da gente abrir a tribuna e deixar minutinhos para os comentários finais, depois da Miriam e do Pedro. E para começar, nós temos já o nosso abuelo. Nosso abuelo já está escrito aqui, e quem quiser pedir a palavra ou quiser formular uma pergunta pelo chat, fica à vontade, já tem alguns comentários bacanas aí também. Mas, Ivo Poleto, nosso abuelo, por favor, você com a palavra. Que bom poder ser avó de gente tão boa. Que maravilha. Eu queria, viu, Pedro, só lembrar, acho que isso é importante, não só para você, mas para nós todos, e também para falar para os nossos companheiros e companheiras, que esse processo de conhecimento mais aprofundado da Mata Atlântica vai ter continuidade durante todo o mês de novembro. Nós vamos ter mais 2 encontros, um deles, inclusive, viu, Pedro, justamente analisando mais profundamente esses desafios, certo? E até vendo por que e como não se aplica essa legislação que a gente conquista, etc. Então, há muita coisa que vem pela frente. E depois, as boas práticas. Então, o último encontro é principalmente para a gente ver o que é, né, Miriam? O que é que a gente pode, como coração, mesmo não estando na Mata Atlântica, ser também com vocês Mata Atlântica. E eu já gostei tanto dessa canção e desse vídeo com o nosso Gil, que eu acho que vale um contato, se alguém puder com ele, para dizer, olha, nós queremos usar essa música como nossa própria inspiração nesse próximo ano. E ter como lema, ser refloresta. Não é só reflorestar, é ser refloresta, é mudar-se, como aparece na própria figuração
né, que vai mudando, é ser refloresta. E a última observação que eu queria fazer é já antecipando um debate que nós vamos fazer no ano que vem, né, Miriam? Que é sobre o bioma, a gente considera bioma costeiro marinho. Na legislação e, né, nos órgãos públicos, ainda não é reconhecido como bioma. E, por isso, ele é visto como uma transição da Mata Atlântica para o mar, ou então da Amazônia para o mar, ou do Pampa para o mar. Mas, assim como nós ouvimos o clamor do pessoal do semiárido, quando fomos conversar sobre desertificação, e eles nos pediram, e nós assumimos decididamente o que eles pediram, que é disputar, inclusive, a compreensão do conceito desertificação que a ONU usa. Porque aquele que a ONU usa, aqui no nosso país, seria só para a região semiárida, ameaçada de virar árida. E nós incorporamos a perspectiva de procurar e estar atentos com os processos de desertificação em todos os biomas, inclusive na Mata Atlântica, certo? Então, isso é um estar com os povos da região e assumir com eles essa perspectiva e dar uma dimensão nacional para esse fenômeno da desertificação. No caso da zona costeira marinha, é ouvir o apelo dos povos mais típicos e característicos dessa região ampla, de 8.000 quilômetros que nós temos, e diversificada, mas que precisa, sim, ser reconhecida nas suas características próprias e, inclusive, com um reconhecimento dos povos como sujeitos desse próprio bioma, para não ficar só pendurados nos outros biomas e nunca se dar importância para aquilo que acontece lá. Então, nesse sentido, nenhuma crítica, eu estou só antecipando que nós vamos ter um mês, no ano que vem, para também conhecer melhor e aprofundar os desafios e também ver que práticas existem, o que é que nós podemos apoiar em favor da vida do bioma zona costeira marinha e também na zona costeira marinha, certo? Portanto, dos seus povos. É isso, eu queria fazer essa observação que eu acho que enriquece essa nossa reflexão. Nemegueri, obrigado, Ivo, nosso abuelo, por essas contribuições. E aqui no nosso chat, só para socializar, né, os comentários, aí Miriam, Pedro e os demais, né, algumas pessoas, né, como já mencionei antes, né, o vídeo, né, inclusive já foi compartilhado o link aqui no chat, assim como a lista de presença, que é importantíssimo também registrar essa participação. Acessem aqui para assinar. Entre, então, as manifestações de sensibilidade que esse vídeo de abertura nos provocou, e agora com a música do Gil também, mas os registros de algumas preocupações, né? Por exemplo, a Balbina, ela falou, o Parque da Serra das Confusões estava em chamas até a semana passada, né? Então, assim, compartilhando também essas preocupações, também se espraiando, né? Que é esse momento de aprendizagens, né? Que coisa boa, diálogos democráticos e interativos, agradecendo pela oportunidade desse momento e a apresentação de vocês, aí essas imagens, essas reflexões que a Miriam trouxe. Então, a Neuza Miranda está aí dizendo que coisa bacana, né? Que linda apresentação, gratidão, foi portentosa, ela disse. E de Teresópolis, a Jaqueline nos traz, então, essa preocupação lá no Rio de Janeiro. O desmatamento está em pleno vapor. Especulação imobiliária em toda a cidade e no interior. E aí também essas reflexões importantes da professora Miriam. E o Jade, do MST de São Paulo, coloca, né, que em São Paulo, nosso plano de agroflorestas disputa com o avanço do governo estadual na privatização das terras públicas. Os grandes desafios, né, tenta se garantir, assegurar, e quando acaba, né, todo esse desafio
aí de se tentar garantir, né, as florestas em pé. É isso aí. Aí o Pedro, o Carajá diz aí, não é apesar, Pedro, marxista é marxista em qualquer lugar, das florestas, das águas, da caatinga, né? Foi importante aí que ele... Marxista é marxista, tem jeito não, colega, tá no sangue, né? E em Caetité, a Fatinha registrando aí que já tem professor da Bahia aí no núcleo do Fórum Danças Climáticas, somando aqui, participando, que coisa boa, né? A Jaqueline traz novamente de Teresópolis que os prefeitos aqui ignoram a importância da Mata Atlântica. E a fala do Pedro é cirúrgica sobre a tragédia-crime que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. E o Décio dizendo que gostou muito, até que eu sou educador ambiental, né, e a nossa luta é grande e invisível, e de certa forma hostil para muitos, né, mas que é parte desse processo. A Rosana destacando aí que tem sim um cambucizeiro na praça em frente a um restaurante que prepara pratos com cambuci, mas tem um ali, pelo menos, viu? Olha aí, sobrou um cambucizeiro aí, é preciso plantar mais, né? Recuperar mais. E é isso, muitos agradecimentos pelas reflexões, e aqui, então, tem uma pergunta da Jaqueline, né? Como convencermos as pessoas a respeitar as florestas, né? Esse é um grande desafio que ela coloca aí em forma de pergunta, e eu já gostaria de pedir, Pedro, que você falasse um pouquinho mais aí, pelo menos umas reflexões sobre a política de decrescimento, né? Para que a gente possa fortalecer mais essa perspectiva. Nós já tivemos, em outros momentos de formação aqui, né, do processo de formação continuada e multiplicadora, esse tema de modo específico, tá? Mas foi importante que você trouxe aqui dentro da sua fala, e como temos, né, pessoas novas nesse processo aqui, mas também de caminhadas, e que quizás poderão também, né, querer ter alguma orientação ou informação a mais sobre essa perspectiva, né, das políticas de decrescimento. Bom, era isso, estou baixando aqui para poder ir vendo, e há uma pergunta do Carajá também. Miriam e Pedro, está ocorrendo a produção de mudas nativas da Mata Atlântica em suas atividades? Ou seja, nesse processo de interação de vocês, estão com algum viveiro, né, para poder estar reproduzindo? Olha, o Carajá está interessado, com certeza já vai encomendar aí um caminhão, né, para ajudar no processo lá para a região dele, né? E a Neivinha traz essa preocupação, né, que agora os parques eólicos e usinas fotovoltaicas que estão aí, né, ocupando espaços, e não vai sobrar nem aranha nesses ambientes. Não, mas vai sobrar sim, Neivinha. Bora fincar o pé na luta mesmo aí para que isso não ocorra, né? E, lamentavelmente, esses parques aí, com toda essa campanha de energias renováveis, ameaça fortemente, né? Aí o Antorocai Mura diz que aqui na fronteira Brasil e Bolívia, extremamente ameaçado com as hidrelétricas binacional e a expansão da soja nas proximidades, e já atingindo reservas federais e estaduais, como a Resex Rio Ouro Preto e a terra indígena Laje Ribeirão desta região, né? E então estão aí sendo invadidas, sucumbidas pelo tal progresso de morte, né? Muito bem. Bom, eu acho que... peraí, só tem mais duas aqui, aí já passo para vocês comentarem, né? E a Mata Atlântica não pode ser protegida como território de patrimônio biocultural, de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, né? Qual é essa perspectiva, então, da Mata Atlântica como patrimônio? Muito bem, e aí, agradecendo a Anaída, agradecendo pelas falas, né, muito boas da Miri e do Pedro, e tantas coisas já foram e vêm sendo feitas, né? A caminhada ainda é e será pesada para salvar o nosso planeta. E como vocês veem os principais focos de nossas ações hoje e agora, né? Ou seja, para a gente focar nas nossas ações, considerando todo esse cenário. E aí o Ebert, que
que vem lá do Pernambuco, também traz essa reflexão sobre a maior ameaça à floresta atlântica do século XXI, né, no estado. É um projeto do Exército Brasileiro para a construção de um complexo militar, escola de sargento, que serão 150 hectares de desmatamento da Mata Atlântica, né, e que vem resultado de um processo de regeneração que já completa 80 anos e agora com essa ameaça, né? E aí a Balbina também comenta sobre os governos estaduais, em sua maioria dos governantes, são cúmplices da destruição de todos os biomas, quer seja por legalizar aberrações ambientais, quer seja por favorecimento aos amigos e subserviência ao setor produtivo, ilegais ou não, né? E aí a Marina traz aí, né, e falando aí para ti, Miriam, como uma política nacional de sistema agrícola tradicional, ou comentando, né, como uma política nacional de sistema agrícola tradicional, diferente dos bois ciliar, né, como bem falou, né, essa seria, né, aí o caminho para enfrentar, né, os bois ciliar, uma política nacional de sistema agrícola tradicional aí para segurar a Mata Atlântica. Bom, aí agradecendo o processo de formação para a gente continuar, e a Marina, então, completa uma agricultura que aumente o antimônio genético, como as batatas nos Andes, as mandiocas no Brasil, variedades de pimenta, fator cultural como aumento do patrimônio genético. Bom, então vejam, alguns comentários que enriquecem, né, então, está todo mundo ligado e preocupado com essa situação e compartilhando, então, a partir dessas indagações, eu passo, então, para a Miriam e depois ao Pedro para fazer os seus comentários e depois já as considerações. Beleza? Miriam. Vamos lá, então, tentar responder pelo menos um pouco disso tudo. Eu vou começar pelo final aí, né, esse comentário sobre batatas, mandiocas e patrimônio biocultural, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem no Brasil mais de 100 espécies de maracujás. Só 2 são usadas comercialmente. O que nós não estamos perdendo só de maracujá, gente? Então, eu acho que é urgente, isso é urgente, né? Se nós moramos num país com uma mega biodiversidade e a única coisa que a gente faz é destruir essa biodiversidade, nós precisamos de políticas públicas que tratem isso da forma como precisa ser tratado, né? Então, tem, claro, discussões hoje que falam de bioeconomia, mas são muito, né, superficiais ainda. E aí, conversando com a pergunta, né, o foco, eu acho que nós deveríamos, além de continuar com as nossas atividades nas nossas organizações e tentar fazer isso de uma forma mais conectada, né, não só pensando naquilo que eu tenho que dar conta do meu projeto, mas olhar um pouco em volta, aquilo que se faz aqui no fórum, tentar ampliar, né, essa conexão de trabalho coletivo, dentro daquilo que a gente faz, mas ter uma atuação muito mais forte para que a gente tenha política pública que faça a diferença. Porque, vou dar um exemplo aqui, na época, sei lá, isso deve fazer uns 15 anos atrás, menos, nós tivemos uma grande crise de energia elétrica, né? E todo mundo foi instigado a poupar energia, né, diminuir, não ter mais tantas lâmpadas em casa, apagar a luz nos quartos, né, foi feita toda uma reeducação da população naquela época, com coisas simples, que todas as pessoas faziam, e aí a hora que não teve mais problema energético, se esqueceu isso tudo. Não se fez mais nada. Pode voltar a acender a luz do tanto que quer, pode colocar mais quantas lâmpadas que quiser. Então, isso para mim mostra que a gente tem uma chance de fazer grandes mudanças via política pública, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, junto com o Pronaf, né, que hoje financia a agricultura familiar, e com um tamanho, né, muito pequeno, comparado com o que o agronegócio recebe, mas mesmo assim
a agricultura familiar tem uma presença e uma importância enorme no Brasil com produção de alimentos, se só dentro de um Pronaf da vida nós tivéssemos uma parte de financiamento a custo perdido para a restauração, nós ampliaríamos a escala da restauração enormemente. E isso é nada, sabe, um gesto, digamos assim, e é uma política pública ainda de agenda positiva. Né? Ninguém vai ser contra isso, todo mundo vai gostar da existência disso e ela vai fazer diferença. A outra coisa, nós poderíamos ter financiamentos, né, para as mulheres fazerem os seus quintais florestais, também, né, com uma política pública de investimento social. E aí ter todas essas frutas, né, que o Pedrão tanto quer vir, né, tanto tem água na boca e elas são gostosas mesmo, né? Você ter toda uma economia, por exemplo, de quintais florestais, com financiamento para mulheres e, junto, um apoio para capacitação de suco, né, de industrialização, de melhoramento desses produtos para que possa agregar valor. Né? Aqui a gente tem, em Santa Catarina, uma fábrica que agora até está ampliando, ela faz picolé de araçá vermelho, né? É uma fruta típica da Mata Atlântica e que quase ninguém utilizava, eles estão começando a fazer picolé. Então, a própria Mata Atlântica, mas mesmo a Amazônia, é rica em exemplos, né, de como você pode industrializar frutas, né? Não precisa extrair outra coisa da floresta, pode ser realmente só os frutos. Então, isso depende de política pública. Então, da mesma forma como nós temos que cobrar comando e controle para a questão de desmatamento e obras de impacto, a gente tem que ter o lado positivo acontecendo. E aí, falando com a pergunta, né, que foi feita sobre produção de mudas, na Premave a gente trabalha com restauração, então nós temos sim um viveiro que tem uma história bem bacana, eu posso depois pedir para o André até compartilhar o vídeo da história do viveiro, mas naquela época, quando eu contei para vocês que nós brigávamos contra os grandes desmatamentos, a gente se perguntava, mas por que desmata tanto e só planta eucalipto? Por que não planta árvore nativa? Por que tem que ser exótica? Aí a gente recebia respostas assim, a árvore nativa não cresce, a árvore nativa não dá semente, é impossível plantar árvore nativa. E nós resolvemos experimentar. Então, o viveiro hoje da Premave, ele começou com 18 mudinhas no fundo do quintal, a gente fazendo experimentação. E hoje é um dos maiores viveiros da Mata Atlântica. A gente tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas de árvores nativas por ano, de mais de 200 espécies diferentes. Então, é algo que tem seus desafios, a gente vive tendo desafios na Premave, né, de como realizar as atividades, assim como todo mundo nas organizações, mas se não fosse algo que desse certo, a gente não estaria já há 36 anos fazendo isso. Né? E nós temos hoje centenas, milhares de pessoas que já fizeram restauração e que dão depoimentos. Né? Então, a gente convence muitas pessoas por conta da água, como eu já falei antes. Né? E eu acho que nós precisamos investir nessa agenda positiva junto, né, com o nosso ativismo. São coisas assim que andam juntas. Né? Tinha uma pergunta lá com relação ao tamanho do parque, né? Esse parque da Mata Atlântica, ele tem 54 hectares, então não é uma área muito grande, né? Uma área pequena. Para Atalanta é uma área significativa, porque Atalanta é um município que tem 3 mil habitantes apenas, eu ainda moro na área rural desse município, então para o município é uma área boa, né? Mas ela é extremamente importante. Né? Então, a gente também na Premave, quando trabalha no conceito de propriedade legal, aquela ilustração que eu mostrei muito rapidamente para vocês, nós colocamos também o conceito de conservação em pequenas propriedades. Então, por exemplo, numa propriedade de 12 hectares, se você tiver um remanescente
de 3 hectares, você pode fazer uma RPPN naqueles 3 hectares e ser um contribuidor para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, não importa, é claro que importa o tamanho, né? Mas não importa do ponto de vista da importância de você fazer acontecer. E não importa se você pode plantar uma árvore, 2, 30 mil. Né? O ato de plantar árvores, né, como já foi falado aqui, e o Pedrão reforçou muito bem que nesse decênio nós vamos ter que plantar muitas árvores, é talvez uma pauta de união. Eu tenho falado isso muito, né, porque a gente trabalha com restauração e num Brasil polarizado, do jeito que nós estamos tendo, eu vejo pessoas de todos os lugares e de todas as cores, digamos assim, plantando árvores e gostando de plantar árvores. Então, eu ainda acho que talvez esse seja o caminho para unir de novo as pessoas, eventualmente no momento em que todo mundo entender a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Então, eu não deixo de ter esperança, mesmo, né, com todas essas manchetes catastróficas, porque acho que em algum momento talvez todo mundo vai cair na real e a gente tem soluções. Elas existem, o que nós precisamos é dar escala a elas. Né? O Brasil é riquíssimo, assim como é riquíssimo em biodiversidade, em biocultura, em povos, é riquíssimo em soluções. E soluções factíveis de serem implementadas ainda com muito mais escala do que o que a gente está vendo aqui. Obrigado, Miriam. Pedro, seus comentários. Eu vou dizer que eu não sou muito da esperança, eu sou do reflorestar, né? Eu acredito no reflorestamento, né? A minha perspectiva é que a gente precisa recuperar tudo que está degradado, assim, qualquer espacinho. Então, eu vou começar primeiro pela pergunta das mudas. Eu não produzo muda. Eu sou um ativista das políticas públicas. Diferente da Miriam, que tem um trabalho maravilhoso, o meu trabalho é outro, no centro das políticas. Mas não é por causa disso que eu não planto árvore. Eu planto árvore para caramba e adoro trabalhar na terra. Então, uma das coisas que a gente tem feito aqui em São Paulo, pela Escola Popular da Natureza, a gente está trabalhando na periferia de São Paulo, construindo ilhas de abundância, que é trabalhar com agrofloresta e agricultura urbana nos grandes centros urbanos, dentro da perspectiva do Desvelando o Fim do Mundo, que a gente, esse ano, os nossos cursos na escola foram todos em cima dos fins do mundo possíveis, e a gente compreendeu que a estratégia para esse fim não ser o fim que a gente quer é a agroecologia. E aí, a partir disso, a gente está trabalhando na periferia com a construção de ilhas de abundância a partir de sistemas agroflorestais, né? Então, dito isso, e aí, Iremar, na tua pergunta da questão do decrescimento, que eu acho que é estratégico, é quando apostar, assim, o professor Luiz Marques nos trouxe aqui, na aula de abertura, que a gente está numa crise civilizatória e que a gente pode estar no ponto do não retorno, né? Então, a gente precisa apostar não mais na indústria fóssil, no agronegócio, na monocultura. Isso são estratégias de crescimento econômico. O que a gente precisa apostar é no religar, na religação do homem com a natureza, na perspectiva do não crescer apostando nessas estruturas. Então, a gente diz nenhum poço a mais, né? A gente diz basta do agronegócio, basta da destruição da floresta, mas a gente aponta a perspectiva com geração de emprego e renda, que essa é a estratégia. A gente pode gerar
Existe um estudo do professor Carlos Eduardo Young, da UFRJ, que ele aponta que a gente pode gerar, nesse decênio decisivo, muito mais emprego apostando na indústria verde, né, apostando num modelo de desenvolvimento econômico verde, cerca de 10 milhões de empregos, enquanto a indústria dita suja, marrom, pode gerar 7 milhões de empregos. Então, aí já começa a diferença do que a gente precisa apostar. E esses empregos vão vir da onde? Da criação de unidades de conservação e da execução dessas unidades de conservação, porque a maioria das nossas unidades de conservação são unidades de conservação de papel. Elas não têm estrutura, elas não têm nenhum chefe de unidade de conservação, não tem conta de luz, não tem sede, não tem programa, não tem nada. Se a gente cria e estabelece políticas públicas para as áreas protegidas no Brasil, a gente vai gerar milhares de emprego e renda. Se a gente aposta na recuperação florestal, a gente vai gerar milhares de emprego e renda. E se a gente aposta na agroecologia, a gente vai gerar mais emprego ainda. Só para a gente entender, em São Paulo, existe um fundo para o agronegócio. As terras públicas foram doadas para o agronegócio. Não existe recurso para a agroecologia. Não existe recurso para os sistemas agroflorestais. Isso não acontece só em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem, na sua borda das unidades de conservação, vários agricultores urbanos produzindo sistemas agroflorestais e produzindo alimento. A prefeitura não reconhece esses agricultores, entendeu? Inclusive quer fazer com que eles paguem imposto, aquele imposto da cidade e não o imposto rural, que eu esqueci agora, o IPTU. Querem que paguem o IPTU e não paguem o imposto rural. Então, assim, Petrópolis é o melhor exemplo disso. Petrópolis toda é uma zona urbana. Até as próprias áreas rurais de Petrópolis sofrem com isso. Então, para só encerrar a minha fala, eu queria falar duas coisas. Primeiro, sobre a última tragédia-crime que a gente teve na cidade do estado do Rio de Janeiro, que foi em Petrópolis. A gente se deu o trabalho de fazer um estudo que apontou o seguinte: dos 230 e poucas pessoas que morreram, 80% eram mulheres negras e periféricas. 80%. Isso é um estudo feito pelo mandato da deputada Mônica Francisco, ao qual eu coordenava a área de meio ambiente. Então, só para a gente entender que o que a gente vê na relação com o meio ambiente e nos desastres climáticos é o racismo ambiental, né? Então, a gente precisa ter muito claro isso, que quem morre nos desastres climáticos, em sua grande maioria, são pobres e pretos, né? Não é a classe média, não são os abastados. E contar uma história incrível, que é uma luta que foi fantástica, que foi a criação do parque da reserva do Camboatá, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Que era o último remanescente de mata de baixada, e a gente conseguiu transformar, graças à importância de uma espécie em extinção, que era um peixinho, um rivolídeo, né? A gente conseguiu fazer com que se criasse um refúgio de vida silvestre numa área onde ia virar um condomínio, ia virar um shopping center e um autódromo. Tudo isso junto, né, no último remanescente de Mata Atlântica de Baixada da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma luta árdua e até hoje o prefeito quer derrubar isso. O sonho do prefeito é derrubar a lei que cria a Floresta do Camboatá. Então, assim, a gente precisa ter muita clareza que, para a gente sobreviver, a gente precisa apostar na proteção dos biomas, na proteção das florestas, nas unidades de conservação. Elas são oportunidade de geração de emprego e renda, por um novo modelo de desenvolvimento econômico, e apostar na agroecologia. Luiz Marques aponta isso para a gente o tempo todo. E pensar nas novas tecnologias. A partir daí, a gente vai sobreviver. E lembrando que as cidades costeiras são as cidades mais ameaçadas. Basta ver o que aconteceu esse fim de semana aqui em São Paulo, né? Querem culpabilizar as árvores porque a gente ficou sem luz, ainda tem gente sem luz. E isso foi na sexta-feira. E no sábado teve
uma tromba nas águas do mar em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente viu a água invadindo os apartamentos dos ricos no Leblon e Ipanema, né? Não invadiu Copacabana, porque a praia de Copacabana já foi tão aterrada que ela não chega lá nos prédios, mas as garagens dos prédios da Vieira Solto foram atingidas pelas águas do mar, e é o que pode acontecer sempre. Então, a gente precisa lembrar que a gente está na fervura global, a gente não está mais no aquecimento, a gente está na fervura global e a gente precisa implementar já políticas públicas para enfrentar isso. Isso aí, muito obrigado, né, Megueri? Pois é, hoje essa partilha, essas vivências e foram muito ricas, né? Como cada momento desse processo de formação continuada e multiplicadora tem sido ao longo desses anos, e a gente convida, né, quem ainda não se inscreveu propriamente aí, né, no nosso processo de formação, tem essa oportunidade para poder depois estar acessando os materiais, né? Porque todas das outras etapas vai para a plataforma. Inclusive, eu vou chamar a nossa colega Cleci para falar como é que nós estamos nessa preparação aí do acesso à plataforma, né, Cleci? Por favor, mudar de voz aqui, né? Chega aí, nossa companheira. Só liga seu áudio aí que você está... Só ligar meu áudiozinho aqui, né? Então, estamos... Pois é, um encontro tão rico, né, Iremar, tão maravilhoso, né, com tantos elementos e conhecimentos. Acho que é super importante a gente conhecer, assim, esses biomas todos que compõem essa diversidade do Brasil, né? E eu queria dizer já, assim, agradecer a Miriam, agradecer ao Pedro, né, por estarem contribuindo conosco, né, junto com a participação de todos que estiveram até agora e que também estavam antes e precisaram sair, né. Então, nós temos o material todo que está se compondo dos encontros, dos que já aconteceram anteriormente, que a gente chamou de primeira etapa da formação continuada e multiplicadora, o encontro com o Luiz Marques, o encontro que teve sobre o ativismo, mais esses encontros que vão estar se sucedendo, como o Ivo bem colocou anteriormente, né, outros encontros, mais 2 encontros que nós teremos de aprofundamento da Mata Atlântica, né, deste ano, eles vão estar disponíveis numa plataforma de EAD, e essas informações nós vamos estar enviando provavelmente amanhã, né, que a gente está finalizando lá, a pessoa que cuida lá da plataforma está finalizando toda a inserção do material, e a gente vai estar, então, enviando como deve ser o processo de acesso dessa plataforma. Só que só podem acessar a plataforma as pessoas que fizeram a inscrição. Eu imagino que todo mundo que esteve aqui fez a inscrição para o curso de formação continuada e multiplicadora. Se alguém não fez e tiver interesse, depois está acessando essa plataforma, ainda a gente está em aberto ainda essa inscrição, a gente pode enviar o link, ou eu posso até postar o link aqui, se alguém disser, não, eu não me inscrevi, eu fiquei sabendo pelo grupo, eu fiquei sabendo porque a gente está deixando esse processo de formação do fórum muito aberto, né? Ele é uma formação, vamos dizer assim, gratuita e aberta a todos que desejarem aprofundar, conhecer e estar envolvidos nesse grande processo, né? A Marina está colocando aí que ela quer o quê? Ela quer o link. Aí, ó. Já quer então, o link para se inscrever. Tá, eu vou postar aqui nesse chat, enquanto o Iremar vai estar colocando, né, o link. Se alguém ainda não se inscreveu, se inscrevem. Por quê? Porque as informações que a gente vai passar, elas vão ser postadas nesse grupo do Zap, ou então pelo e-mail. Não, a lista de presenças a gente não sabe quem é, então é uma inscrição que tem um outro formulário, lista de presença é do encontro. Então, quem não preencheu, eu vou postar em seguida aqui o link, né? E aí vocês podem se inscrever, então.
Muito bem. Então, a Cleci vai socializar aí. Enquanto isso, a gente só vai, na verdade, fazendo os agradecimentos, né? A Miriam, a nossa guerrilheira verde, tá vendo? Recuperamos aí, viu, Miriam, na sua memória. E o nosso guerrilheiro também pelas políticas públicas e marxista sempre, está no sangue, né? Como diz o Carajá. E importante, né? Que a Miriam estava lembrando do quanto a gente perde na conexão com o espaço em que a gente vive, a conexão com a riqueza das nossas frutas, das nossas alimentações tradicionais, culturais, né? E aqui estava passando pela minha cabeça o cupuí, por exemplo, né? Que é o originário do cupuaçu, o cacauí, que é originário aí, que depois vai ter o cacau, e aí o maracujaí, o maracujá pequenininho, tradicional, que aí vai se desdobrar nesses e tantas outras espécies, né? Então, nós temos uma riqueza, né, dentro das nossas né, e que a gente poderia estar fazendo cada vez mais, atuando pela segurança alimentar e nutricional com qualidade e fortalecendo os processos culturais, né? E aí é nesse sentido que a gente, então, agradece a cada um e cada uma, porque só vale a pena a gente se encontrar para isso mesmo, né? Para ver quantas coisas boas compartilhadas e para dar seguimento e entrelaçar essas conexões. Por isso, muito obrigado por cada uma e cada uma, e teremos brevemente... Oi, diga, Cleci. Só lembrando, não sei se você ia colocar, né? Que nós vamos ter um próximo encontro na próxima quinta-feira, né? Dia 16. E na quinta-feira, então, hoje, né, o objetivo era conhecer um pouco mais como é que era o nosso bioma, as políticas e assim por diante. O dia 16, o tema grande, vamos dizer assim, são os grandes desafios, os impactos que as mudanças climáticas vêm provocando no bioma mântica, especialmente olhando assim a questão das cidades, mudanças climáticas, adaptação, prevenção, né? E a questão dos grandes empreendimentos que o Pedro já começou a tratar hoje, né? Que é para dar o gosto assim para discutir na próxima semana. Então fica o convite para todos estarem aí no dia 16, 19 horas. A gente também vai enviar depois o link, assim como a gente sempre faz, né? E se vocês tiverem outras pessoas que também tenham interesse, façam o convite, né, para que mais e mais pessoas conheçam esse grande e importante bioma. Isso aí. Se é para ir para a luta, eu vou. Se é para estar presente, eu tô. Porque na vida da gente o que vale é o amor. Se é para ir para a luta, eu vou. Se é para estar presente, eu tô. Na vida da gente o que vale é o amor. Na vida da gente só vai com amor, e principalmente a nossa casa comum, né? E assim, Zé Vicente, continue nos encantando e que a gente possa, assim como Antorocai trouxe para nós na abertura essa canção ancestral Mura, a gente possa se embalar com tantas reflexões e nos encontrar na próxima quinta-feira. Né, Megueri? Uma boa noite a cada um e cada uma e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Boa noite. Muita energia para todo mundo. Boa noite aí, galera. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Grande abraço, grande abraço. Um abraço de Alagoas. Olá. Uranga Pituna.